vocês, né? O Facebook já faz uma gracinha já de estalo, né? Então nós queremos abençoar a vida de vocês, né? É mais uma terça-feira que estamos juntos, estamos louvando a Deus por essa oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa de nós adorarmos juntos a Deus, a igreja reunida aqui de forma virtual, cada um no seu lar, né? E nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Mais uma semana se passou, mais uma terça-feira já está na sua noite, e é isso que glorificamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa oportunidade de termos essa liberdade, onde em muitos lugares não há essa liberdade, nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. O Evangelho já é liberdade, mas nós temos liberdade diante da sociedade de pregar o Evangelho. Então nós vamos agora orar, agradecer a Deus por mais uma semana, né, por esse dia, né, que Ele nos concedeu, e pedir a Deus a direção do culto pela palavra, né? Nós vamos orar então. Pai amado, Pai querido, em Tua presença nós nos colocamos e acima de tudo exaltamos o Teu santo e poderoso nome, o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Coloco diante do Teu trono de graça os meus arrependimentos, Pai, que o Senhor Jesus possa derramar o seu sangue sobre mim, me purificando, para que Teu Santo Espírito possa me usar com total liberdade e ousadia, Senhor. Ó Pai querido, eu entrego esse momento em Suas mãos, sou muito grato por mais uma semana, mais uma terça-feira que o Senhor nos proporciona, por chegarmos até a noite. Tudo isso é graça, é misericórdia da parte do Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai, em culto, virtualmente, cada um no seu lar, mas os nossos pensamentos totalmente voltados para o Senhor. Temos sede do Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Então, fala conosco, Senhor, através da palavra, como Tu falastes ao meu coração, fala o coração dos Teus filhos. É em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Então, queridos, boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, France. Me diga aí como está a Fabrícia. Seu amigo aqui teve mal ontem, domingo à tarde, passou, até de manhã mesmo eu passei mal, né? Então, por favor, me diga aí como está a France, como foi a ressonância magnética, como foi a consulta dela ontem, né? Passa aí para mim essas coisas, tá? Como está a Fabrícia, tá? Porque o paizão aqui está preocupado. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Então nós vamos seguir aqui, nós temos um texto do qual nós vamos trabalhar e temos um tema, né? Que nem tudo que parece é. Preste atenção nisso. Nem tudo que parece é. Então eu acho que nós precisamos meditar muito nisso, porque às vezes somos muito enganados por aquilo que parece, mas não é. Tá? Então nós vamos ler em Mateus 13, de 24 a 30, que diz o seguinte: esta foi uma parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Então deixe que os dois cresçam juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, o amarrem-no e em fechos queimem-no e depois guardem o trigo no celeiro. Que o Senhor assim abençoe a leitura da sua palavra, né? A parábola do trigo e do joio, como nós lemos aí em Mateus de 24 a 30, fala do reino dos céus.
né? Que como um campo onde um homem semeia boa semente, mas enquanto todos dormem, seu inimigo semeia o joio do trigo, né? O joio do trigo. A parábola ensina sobre o crescimento misturado do bem e do mal no mundo e na vida das pessoas, e que a separação definitiva ocorrerá no fim dos tempos. Então, é bom que a gente pense que não é só as pessoas, né? Está no mundo, né? Mas está também na gente. O que está misturado do bem e o mal no mundo e na vida das pessoas. E que a separação definitiva ocorrerá nos fins dos tempos, quando Jesus voltar. Aí ele separará o trigo do joio. Vocês já viram que o joio será guardado no celeiro e o trigo será guardado no celeiro e o joio será em feixes queimados, né? Quer dizer, ir para o inferno, né? Então, nós aqui, fazendo assim uma breve síntese, né? Do assunto, um homem semeia a boa semente em seu campo. Enquanto dorme, seu inimigo semeia o joio no meio do trigo. Os servos do homem questionam a presença do joio e perguntam se devem arrancar, né? O homem orienta a deixá-los a crescer juntos até a colheita. Na colheita, o joio é separado, queimado, e o trigo recolhido no celeiro. Então, sabe, pegando um pouco mais dessa interpretação desse texto, né? O que podemos falar? O homem que semeia a boa semente representa Jesus, né? E o campo é o mundo, né? Eu digo o mundo, é a terra, né? Toda a sociedade, né? A boa semente representa os filhos do reino e o joio os filhos do maligno. A parábola mostra que o bem e o mal convivem no mundo e na vida das pessoas, e que a separação definitiva ocorrerá na volta de Jesus. O convite é para que cada pessoa reflita sobre a sua própria vida e escolha ser trigo, produzindo frutos do reino, e não joio que não tem valor duradouro. Ô Fabrícia, minha filha, como você está? Fala para o pai aqui como foi a ressonância magnética, a consulta ontem. Fala para mim, minha filha. Paizão está preocupado contigo, né? A gente tem algumas lições para tirar desse texto. Quais são? Né? O crescimento do reino de Deus é um processo que envolve convivência do bem, né, e do mal. A separação final entre o bem e o mal será feita por Deus, não pelos homens. Ô Roberto, Jesus abençoe a tua vida e da sua família, né? E não pelos homens. A parábola nos convida a discernir o bem do mal em nossas vidas, escolher o caminho da justiça e da santidade. É preciso ter paciência, discernimento, pois nem sempre é fácil identificar o joio e o trigo, tanto nas outras pessoas quanto em nós. Então, queridos, preste bem atenção. Sabe, ser joio é uma escolha das pessoas. As pessoas escolhem ser joio. Por quê? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor. E ele só vai invadir através de um erro seu. E aí ele vai invadir metendo o pé na porta, ele invade. Ele não bate. Quem bate é Jesus. Ele não bate. Então, a nossa vida tem que ser uma vida santificada. Mas a gente tem que se preocupar com os mínimos detalhes. É coisa que as pessoas não se preocupam. São com os detalhes. São os detalhes que fazem os grandes problemas. Começa com os pequeníssimos detalhes. E esses pequeníssimos detalhes criam um problemaço no futuro. Então, nós precisamos prestar atenção nesses detalhes.
os detalhes da nossa vida, o que fazemos, né? O que falamos, o que estamos olhando, sabe? O que estamos desejando. Entende? Essas são coisas importantíssimas para refletir. Porque é isso que te leva a ser um joio, a ser uma pessoa que se deixa levar pelo mal. E você não pode continuar assim. A gente precisa mudar, irmãos. Todos nós temos uma fase assim, que damos mole, o inimigo vem, nos usa, mas a gente tem que levantar a cabeça, deixar o Senhor nos levantar, olhar para frente e seguir em direção a Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, através do nosso arrependimento. Eu não posso continuar de forma alguma no erro. Eu tenho que ter consciência que a minha vida foi transformada. Eu disse sim para o Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, eu aceito a sua escolha. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu dei o controle da minha vida ao Senhor. Então, como uma pessoa que dá o controle da sua vida ao Senhor, aceita a escolha dele, pode deixar que o mal entre na vida dele, tendo os anjos ao nosso redor? Irmãos, vamos procurar evitar o erro. Mas os erros começam com os detalhes. Sempre são os detalhes. Os detalhes enrolam a gente. Detalhes são mentiras. Detalhes pode ser qualquer coisa. Mentirinhas. Que se tornam um problemaço lá na frente. Porque para você sustentar aquela mentirinha, você vai ter que contar outra mentira, e outra mentira, e outra mentira. E chega um momento que você começa até a acreditar nessa mentira. Mas isso Deus revela. A verdade sempre Deus coloca diante da gente. Então, eu quero muito que você reflita comigo essa noite. Nem tudo que parece é. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com as suas companhias. Tome cuidado com as pessoas que você vê nelas algo que elas, na verdade, não são. Tome cuidado com isso. Esses são os pequenos detalhes. Normalmente são as pessoas que nos cercam. Normalmente são as coisas que estão próximas da gente. Então tome cuidado com isso. Não se iluda, querido. Sabe, outro detalhezinho terrível é a gente nunca estar satisfeito com o que tem. E colocar isso como objetivo de crescimento. Não, isso é mentira, irmãos. Se Deus te deu, é o suficiente. Se Deus te der mais, aí é diferente. Mas para isso, você não precisa ostentar. Você não precisa se endividar para ostentar pelo que você ganha, porque você ganha isso. Eu tenho que ter uma vida diferente. Não. Você é feliz com a vida que tem. Porque Jesus está no centro da sua vida. Foi Ele que te deu tudo, querido. Você só conquistou porque Ele te deu. Então veja que são detalhezinhos. E esses detalhes te enchem de dívida. E essas dívidas tiram a sua paz. E você vai ficar ansioso, você vai ficar angustiado e vai acabar entrando em depressão. Por causa de dívidas. Dívidas desnecessárias. Tem um poeta que diz que nós compramos coisas que nem sabemos usar. Isso acontece com quase todo mundo. E as coisas ficam largadas. Então, nós precisamos parar e pensar, né? O que Deus me deu não é o suficiente? Será que eu tenho que me endividar para ter uma TV maior, de polegadas maior, ou um celular mais novo, mais caro? Né? Se você precisa de memória RAM, memória do celular maior, eu entendo para o seu trabalho, isso eu entendo completamente. Agora, se você não usa o celular para isso, para que você quer tanta memória? Para as redes sociais? Para abrir vídeos? Pô, meu irmão, será que é isso que Deus te deu recursos para isso? Sabe, aí você vai errar. Aí o inimigo vai te levar a ser um joio.
a ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Então, querido, reflita sobre isso. Isso é muito sério. É muito sério. Sabe? Preste atenção nisso tudo. Nem tudo que parece é. É a mesma coisa, nem tudo que reluz é ouro. Entende? Então, pare para pensar sobre isso. Sabe? Reflita na sua vida. Reflita o que tem valor na sua vida. Essa reflexão é muito importante que você faça. Porque Jesus vai arrancar o joio quando ele vier. E não é arrancar o joio, mas eu já fui a óbito. Mas ele vai arrancar o joio. Ele diz que vai ressuscitar primeiro os mortos. Depois vai levar os vivos. Então, ele vai arrancar o joio, meu querido. Sabe, o trigo vai para o celeiro. O trigo vai estar com ele. O joio vai para o fogo eterno. Então, é isso que eu quero que você, sabe, reflita. Sabe, eu tenho passado muito mal, tenho estado muito mal. Eu não sei, como você não sabe, se o amanhã vai existir. Mas eu não sei se vou estar nele. Vocês também não sabem. Então não é melhor a gente arrumar a nossa vida hoje? A gente não sabe se o amanhã vai estar disponível para a gente. Então reflita sobre isso. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, mas nem tudo que parece é, nem tudo que reluz é ouro. Tá? Peguei até um ditado popular muito interessante, né? Nem tudo que é reluz é ouro. Minha mãe falava isso muito para mim, né? Para mim prestar atenção nas minhas companhias, nas coisas que eu queria, né? E eu aprendi muito com isso. Nem tudo eu ouvi minha mãe, infelizmente, mas eu aprendi muito com isso. Aprendi muito com meu pai também, nesse sentido. Então, reflita. Quem está falando hoje não é o pai biológico do pastor Alexandre, nem a mãe biológica do pastor Alexandre. Quem está falando hoje é o nosso Pai Supremo, aquele que nos criou. Porque os nossos pais terrenos, eles apenas tiveram a responsabilidade de nos criar e nos educar. Mas nós pertencemos a Deus. Deus é o nosso Pai Supremo. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham momentos aí ainda de muita paz e que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês.